Olá, crianças, como vão? Hoje eu vou contar uma história que está escrita em Lucas, capítulo 9, do versículo 18 ao 22 e depois do 28 ao 36. É uma história do Senhor Jesus falando que ele é a maior autoridade e nós devemos sempre obedecer o que ele manda. Vamos lá? Jesus é amigo dos discípulos dele. Jesus amava os discípulos dele, amava muito, ensinava eles, conversava sempre com eles, contava histórias. Jesus estava sempre junto com eles. Jesus amava seus discípulos. Jesus ama você também. Jesus é seu amigo também. Ele quer que você obedeça a ele. E Jesus um dia perguntou para os discípulos dele: o que o povo fala que eu sou? Quem eu sou? E eles disseram: uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias. Tem gente que fala que o Senhor é Jeremias. E outros falam que o Senhor é algum profeta. E ele perguntou: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí nessa hora Pedro rapidinho foi lá e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ai, que lindo! Isso significava que Jesus era o Messias, o Salvador prometido. Aquela era a resposta certa. O Senhor Jesus era maior do que João Batista e de qualquer outro profeta que viveu aí no mundo antes dele ou depois dele. Jesus é a maior autoridade que Deus deixou para a gente obedecer. O Senhor Jesus disse assim para Pedro: Pedro, foi meu pai que está lá no céu que ensinou a resposta certa para você. Você não poderia saber por si só. Você iria errar. E em seguida, Jesus deu aos discípulos uma ordem estranha. Ele falou: não é para contar para ninguém isso, tá? Talvez ele sabia que as pessoas não iriam acreditar. Os discípulos não entenderam nada e ficaram preocupados. O que será que vai acontecer? Por que será que Jesus está falando essas coisas para a gente não falar nada para ninguém? Puxa vida! Então, Jesus contou mais umas coisas para eles. Jesus disse: daqui uns dias nós vamos para Jerusalém. E lá em Jerusalém, os líderes judeus vão judiar muito de mim e vão me matar. Mas não se preocupe, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Os discípulos estavam longe, Pedro foi pertinho dele e disse: mestre, não fica falando isso, não vai acontecer nada com o senhor. Não vai acontecer nada. E Jesus ficou bravo e disse: afasta de mim, Satanás. Você está pensando de acordo com a ideia deste mundo e não com as ideias de Deus. Pedro não pensava em Jesus como Salvador, que ia morrer para pagar pelo nosso pecado. Mas a palavra de Deus diz que ele salvará o seu povo dos pecados deles. Está em Mateus 1:21. Você e eu somos pecadores. Todos nós fazemos coisa errada. Quando você desobedece, quando briga, quando procura fazer algo que agrada só você deixa Deus muito triste, porque isso é pecado. A única maneira de nós sermos salvos do pecado seria através da morte de Jesus. Porque o pecado deve ser punido pela morte de alguém. E só Jesus poderia morrer, porque só Jesus era um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não tinha pecado. Jesus nunca pecou. Então, ele poderia fazer esse sacrifício. Uma semana depois, o Senhor Jesus chamou o Pedro, o Tiago e o João e disse: vamos ao monte para orar? E eles foram. E chegaram lá. Jesus foi orar, conversar com Deus, porque Jesus gostava muito de orar. Pedro, Tiago e João também foram orar. Mas, de repente, eles notaram uma coisa estranha. Eles ficaram olhando e viram
que Jesus pedia, falava com Deus, o rosto dele brilhava. Vocês acham que Jesus orava pelos discípulos? Eu tenho certeza que orava, porque a palavra de Deus diz em Hebreus 7:25 que ele vive sempre intercedendo por nós. Jesus ora por nós também. Interceder é orar. E Jesus sempre ora por nós. E ele estava lá também orando, pedindo ao Pai que afastasse algumas coisas más que ele não queria, orando pelos discípulos. Jesus estava orando e os discípulos olharam para ele e viram que enquanto ele orava, ele foi ficando diferente, o rosto dele começou a brilhar, a roupa dele também brilhava, foi ficando branca. A Bíblia diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol e as suas roupas estavam brancas como a luz. E ao olharem, Pedro, Tiago e João viram Jesus se transformando e viram também que tinha com ele umas pessoas. Estava lá. E Jesus levantou e eles começaram a conversar. E eles reconheceram as pessoas, que as pessoas eram Moisés e Elias. Eles falaram: Senhor, bom seria que a gente fizesse para o Senhor, fizesse 3 tendas. 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para o Elias e outra para o Moisés. E aí, ficaram lá olhando e falando sobre isso. E aí uma voz bem forte surgiu, porque tinha uma nuvem que cobria eles. E a voz dizia assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Gente, era a voz de Deus, o Pai. Ele estava lembrando a Pedro e também aos outros discípulos que, apesar de Moisés e Elias serem grandes homens, o Senhor Jesus era muito maior do que eles. E eles não deviam colocar Moisés e Elias no mesmo plano que Jesus. Jesus deve ser em primeiro lugar. Jesus tem que estar acima de tudo na nossa vida. De qualquer pessoa e de tudo que a gente for fazer, Jesus tem que estar acima. Os discípulos ficaram com tanto medo com aquela voz, que eles caíram no chão e ficaram ali assustados. Mas Jesus foi até eles e passou a mão na cabeça e disse: levantem-se, não tenham medo. Eles levantaram e não viram mais nem Elias e nem Moisés. E Jesus disse assim para eles: fiquem calmos, não precisam ter medo. Eles ficaram calmos, mas aquela palavra, esse é o meu filho amado, a ele ouve, nunca saiu do ouvido deles. Sabe o que é ouvir, gente? Ouvir significa obedecer. A palavra de Deus, aquele dia, Deus falou para a gente obedecer o filho dele, porque ele tem muita alegria, porque Jesus é obediente a Deus, foi obediente, e Jesus nos ama. A palavra de Deus diz que você deve obedecer às autoridades, aos líderes e aos seus pais. E diz também que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, mesmo que alguém for autoridade sua ensinar algo errado para vocês, vocês têm que saber o que Deus quer. E para isso, precisa ler a Bíblia, fazer oração. O nosso versículo de hoje diz assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. É para confiar em Deus e obedecer a Ele sempre. Vamos cantar? Ó Pai bondoso, vem me guiar no bom caminho, eu quero andar
Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor morreu naquela cruz pelos nossos pecados e o Senhor é a autoridade maior. Nós queremos te obedecer. Ajuda cada criança a te obedecer. Protege cada criança do mal. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Beijo para vocês.